11 de novembro de 2025, nesta terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Martinho de Tours, bispo. Meus queridos filhos e filhas ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, muito bom dia, terça-feira, terçou. Obrigado pela sua participação neste programa, obrigado pela sua audiência, você que me escuta pela Rádio Rainha da Paz. Louvado seja Deus. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meus queridos, antes de nós proclamarmos o texto bíblico que a igreja nos propõe como primeira leitura, é sempre importante falarmos do santo que nós celebramos, né? Hoje nós celebramos a memória de São Martinho de Tours. São Martinho de Tours, minha gente, nasceu no ano de 316, na Hungária, e ele se converteu ao cristianismo logo jovem. Era um soldado romano que abandonou o exército para ser monge. Depois ele chegou a ser bispo de Tours, né? Tours é uma localidade da França, tá? E morreu no ano de 397, com 81 anos. Nós temos alguns episódios marcantes na pessoa de São Martinho de Tours. Não vai dar tempo de eu falar todos os feitos e os acontecimentos, mas eu vou citar um que é o mais famoso, mas depois tem outros acontecimentos que mostram tamanha santidade desse homem, né? Depois, quem gosta de ler, pesquisa na internet, né? Episódios milagrosos na vida de São Martinho de Tours, vale a pena. O episódio que eu vou mencionar é o chamado evento do manto partido, né? Então, para vocês entenderem, São Martinho, quando ele ainda era soldado romano, ele viajava a cavalo pelas ruas geladas, né, da cidade, e ele encontrou um certo dia um mendigo completamente nu, tremendo de frio, à beira da morte. As pessoas passavam por esse mendigo indiferentes, e Martinho começou a observar. Ele percebia que o mendigo era Cristo em forma humana. Desembainha a sua espada, divide o seu manto em duas partes, coloca metade nos ombros do mendigo, e o mendigo imediatamente se aqueceu. Depois, o mendigo ele desaparece, quase que desaparece misteriosamente. Tudo bem. Então, Martinho fez uma boa ação, né? As pessoas que estavam lá não fizeram. Talvez algum de nós faríamos essa boa ação, será? Dividir o nosso manto? Não sei. Acontece que, na noite seguinte, Martinho ele acabou sonhando com Jesus Cristo, e Jesus estava com a veste vestindo exatamente aquela metade do manto que Martinho havia dado ao mendigo. E Cristo diz aos anjos: Martinho, ainda não batizado, cobriu-me com esta veste. Esse sonho marcou a conversão definitiva de Martinho, né? E fez com que ele tivesse uma experiência mística profunda, né? Então nós vemos que o Deus transformou Martinho de um soldado para um soldado de Deus, para um servo de Deus. E depois Martinho ele acabou abandonando a carreira militar para buscar a vida espiritual, né? E aí nós vemos que ele se tornou um bispo exemplar e santo,
Por isso foi, inclusive, foi canonizado, tamanha a sua santidade. Então, minha gente, por este evento histórico envolvendo esse santo de hoje, nós aprendemos que nas pequenas coisas que nós fazemos, Deus está presente conosco. As pessoas que nós ajudamos são a presença de Deus diante de nós. Então, que nós percebamos, sobretudo nos pequenos, nos pobres, nos humildes, que Cristo está lá na pessoa deles. É muito significativo. Depois tem outros testemunhos de milagres que envolvem esse santo, que, como eu já falei, depois dei uma pesquisada. É um grande exemplo para todos nós. Me parece que São Martinho foi o primeiro santo, precisa checar essa informação, né? Foi o primeiro santo canonizado sem ser mártir. Então, também um diferencial na vida de São Martinho. Muito bem, queridos. Então, vamos prosseguir com a leitura do texto que a liturgia nos propõe nessa terça-feira. Leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 23 ao capítulo 3, versículo 9. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido eles leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Que texto bonito hoje do livro da Sabedoria. Nós estamos acompanhando desde ontem o livro da Sabedoria, que é um livro bastante bonito. Infelizmente, nossos irmãos protestantes não se utilizam desse livro, né? Então, o livro da Sabedoria deuterocanônico, escrito em grego por judeus helenistas que moravam em Alexandria, mais ou menos no século I antes de Cristo. Este livro defende a fé judaica contra o materialismo, as influências desta época, do século II e I antes de Cristo, que é a influência greco-helenista, a influência grega, tá? Então, a sabedoria divina é apresentada como fonte de justiça e imortalidade. E hoje nós acompanhamos o capítulo 2, versículos do 1 ao 20, né? Contrasta aqui nessa perícope o caminho do ímpio com o destino glorioso dos justos, né? Por que morre o justo? Qual o seu destino? É a pergunta desse capítulo que nós ouvimos, né?
capítulo 2, versículo 23 ao capítulo 3, versículo 9. Muito bem. Então o texto começa assim: porque Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza, mas a inveja do diabo trouxe a morte ao mundo. Então, Deus criou todas as coisas para a imortalidade, né? O homem, sobremaneira, para a imortalidade. Esse era o projeto original de Deus. Então é importante nós entendermos isso, que isso é dogma de fé. Deus é bom e tudo que ele fez, ele o fez bom, cheio de bondade. Então o homem foi criado para a imortalidade, tá? Então a imagem de Deus, semelhança ontológica, reflete a eternidade divina. A morte, ela não vem de Deus. Nós vemos, inclusive, minha gente, muita gente que não acaba levando uma vida de fé meio relaxada e não estuda a doutrina. Essa turma, quando acontece de perder algum ente querido, algum familiar, muitas vezes essa turma que não quer compromisso com a igreja, com Deus e em estudar a fé, essa turma acaba apontando a Deus, questionando. Se Deus existisse, meu ente querido não tinha morrido. Ora, mas a morte não tem nada a ver com Deus. O texto é claro, o texto da sabedoria, né? Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, tá? Então a morte não é desígnio de Deus, mas ela é uma intrusão maligna, oriunda da inveja diabólica. Então o diabo, o antigo inimigo, a antiga serpente, tem um ódio pessoal contra a dignidade humana. Nós precisamos entender, o texto nos sugere isso, né? Tem gente que vive a vida como se tivesse de bem com Deus e o mundo. Ora, minha gente, nós temos inimigos ferozes e espirituais. Precisamos tomar consciência disso. O diabo odeia todos os seres humanos. Dá pra gente ter consciência, tomar consciência disso, gente? Né? Toda proposta, toda sedução, né? Toda trama, oferta, tem gente se consagrando ao demônio. Nós vemos pessoas se consagrando ao demônio para ter uma vida nesse mundo edificada, frutuosa, prazerosa, abundante em bens, em dinheiro. Mas tudo isso é dado por um preço muito caro, que é a própria vida humana. O desejo do diabo, aqui diz, por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Então, o desejo do diabo não é essa morte que nós contemplamos quando perdemos alguém querido, ou essa morte que nós vamos experimentar. Essa morte é fruto já da inveja do diabo, mas ele anseia para nós uma morte muito pior, que é um sofrimento que não tem fim no inferno, que é a morte eterna, o apartar-se eternamente de Deus. E aí, respondendo a essas pessoas que questionam sobre a morte, e essas pessoas perguntam, mas por que Deus permite a morte? Deus não é mais forte que o diabo? Por que Deus permite a morte? Deus, ele não tem o poder de evitar a morte? E eu respondo a vocês, Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa no amor. No amor. Ele poderia ter evitado a morte biológica, a morte humana, que é a falência da materialidade, da corporeidade e a separação do corpo com a alma. Isso é morte. Deus poderia ter evitado. Sim. Mas, se ele não permitisse isso, como que se utilizou dessa consequência imediata do pecado, e ele não
não interferiu. Por quê? Para que o homem, conhecendo essa morte, que causa medo, que causa dor, que causa tristeza, o homem tomasse consciência que existe uma morte muito pior. Existe uma morte muito pior, que não é mais separação de corpo e alma, não é mais uma divisão em nós mesmos, mas é uma separação nossa de Deus, uma separação eterna de Deus. Então é pedagógico. É pedagógico. A gente precisa entender isso. O autor da morte é a inveja que o diabo sente do ser humano. Essa morte que nós conhecemos, que faz falir os membros, os órgãos, o corpo, e que faz separar a alma do corpo, ele é a causa, o diabo. Mas também é a causa de algo muito pior, que nós não conseguimos ver agora. E que Deus permite essa morte que nós conseguimos ver, para que nós tomemos consciência que há algo pior. Nós não vemos, mas há algo pior. E as pessoas estão perdendo a consciência disso, gente. As pessoas estão perdendo a consciência. O temor de Deus, o buscar a Deus, o servir a Deus. É para que nós, que vamos experimentar essa morte primeira, não experimentemos a morte eterna, mas experimentemos sim a vida eterna junto de Deus. Espero que vocês possam ter assimilado isso. E quando alguém questionar, que isso seja explicado, que isso seja frisado. Então, nós todos fomos designados para a vida na eternidade, não para a morte na eternidade. Mas existe o arbítrio. Lembra que eu falei? Deus, ele pode fazer tudo no amor. Então, se ele pode fazer tudo somente no amor, tem uma coisa que Deus não pode fazer, que é nos obrigar a permanecer junto dele, que é a fonte da vida. Que é isso que é o inferno. É uma pessoa que deliberadamente se decide eternamente de ficar apartada de Deus. É uma coisa que pra gente é um tabu, né? A gente não gosta muito de falar, né? Depois o versículo 24 vai dizer assim: e aqueles que lhe pertencem experimentam-na. Aqueles que lhe pertencem, os que escolhem o lado do diabo, experimentam-na. Ou seja, vivenciam a morte concretamente. Então, a escolha de ser do inimigo de Deus e não de Deus, ela teve consequências reais em toda a humanidade, que é o chamado pecado original. E todos nós morremos porque pecamos. E quando pecamos, nós escolhemos o diabo. É isso que a palavra nos sugere. Então, o que essa palavra está tentando nos mostrar é que as nossas escolhas têm um peso eterno. As nossas escolhas, elas vão influir não somente nas consequências nesta vida, porque tem gente que está vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Tem até músicas que falam isso, né? Não se preocupar com o amanhã. Ora, o hoje vai ter afecção no amanhã, ou seja, depois da morte, na eternidade. Então as nossas escolhas têm um peso chamado eterno. Muito bem. Depois, o capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os tocará, os atingirá. Os insensatos pensaram que eram mortos e consideraram como desgraça a sua ida, a sua partida, né? Mas os insensatos não sabem, mas eles estão em paz. Olha só.
as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Aqui é a proteção divina permanente. Também a intimidade. Nenhum tormento os atingirá, os tocará, diferente do destino dos ímpios. Então, as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Minha gente, aqui está o cerne do convite que esse texto nos faz. Nós precisamos estar nas mãos de Deus. É só todos nós, convenhamos, nós precisamos olhar para nós. Todos nós temos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, as coisas que em nós precisamos melhorar. Se nós não estivermos nas mãos de Deus, nós não estaremos ilesos do mal e da morte eterna. Então, eu não vou me lançar nas mãos de Deus quando eu me sentir apto para isso. Pelo contrário, desde antemão eu me lanço em Deus para que Ele vá me capacitando e me santificando. Já falamos disso outro dia, que as pessoas têm às vezes uma visão de igreja, né? É meio jansenismo, né? É uma heresia que prega exatamente isso. Quando eu estiver digno, eu vou para Deus. Você não vai para Deus nunca, então. Porque nós nunca vamos chegar na estatura de santidade de Deus, gente. Pelo contrário, nós vamos para Deus para que Ele vá nos santificando. Eu sempre preguei isso. Tem gente que prega o contrário. O moralismo, o julgamento do outro, né? Uma doutrina ríspida, uma pregação moralista e excludente. Eu não prezo por isso, eu não faço isso. Porque senão ninguém vai entrar, minha gente, na presença de Deus, se for assim. É claro que a gente vai se santificando, a gente vai tomando consciência das coisas, a gente vai levando a vida de fé mais a sério, a gente vai amadurecendo, mas isso é uma coisa gradativa. Não é? É bonito isso. Estar nas mãos de Deus me garante a eternidade feliz do céu. Nós estamos seguros em Deus quanto além da morte física. A morte física não é o fim, é uma transição. Uma transição. Bonito, né, gente? Depois do capítulo 3, versículos do 4 ao 6, pois ainda que os olhos dos homens recebessem o castigo, a esperança deles está cheia de mortalidade. Recebendo um pequeno castigo, receberão grandes benefícios, porque Deus os provou e os achou dignos de si, porque os provou como ouro no fogo e os aceitou como holocausto de agradável odor. Então, castigo aos olhos dos homens, ou seja, a aparência de derrota, mas realidade diferente. Pequeno castigo, grandes benefícios. Né? Então, não é uma questão de punição, é refinação, como ouro no fogo. Holocausto agradável, ou seja, o sofrimento voluntário oferecido a Deus é aceitável para nossa purificação. Então, nós aprendemos que todo sofrimento pelo qual nós passamos pode ser instrumento de purificação, não é uma punição. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, seus familiares, enfim. Mas às vezes nós vamos nos deparar com enfermidades, com debilidades na corporeidade, enfim. E a gente vai, às vezes, nós vamos nos convencendo de que isso é castigo. E não é, gente. Não é castigo. É oportunidade de santificação. Se nós estamos sendo provados,
é porque nós somos dignos aos olhos de Deus, aos olhos de Deus. Olha só que bonito. Os nossos problemas têm prazo marcado, gente. Nós temos reservado para a eternidade uma glória incomensurável, eterna. Por isso, se você está sofrendo, se você está passando por algum momento difícil hoje, ofereça a Deus como sacrifício de santificação. Depois nós temos: brilharão os justos, que é o versículo 7 e 8, e correrão como fagulhas entre os caniços. Ou seja, a transfiguração futura, que reflete a glória divina, correrão como fagulhas entre os caniços. Ou seja, a liberdade, a mobilidade, a atividade. Julgarão nações e dominarão povos, e o Senhor reinará sobre eles eternamente. A inversão escatológica que nós vemos: os oprimidos tornar-se-ão autoridades. Bonito isso. Então, se nós nos percebemos frágeis, fracos, gente, hoje, pequenos, naquilo que nós estamos vivendo, vale a pena esperarmos em Deus, porque Deus, Ele nos fará grande. Ele nos fará grande, é promessa. Os que confiam nele compreenderão a verdade, os fiéis permanecerão com ele no amor, porque graça e misericórdia são para os seus eleitos. Confiemos em Deus, mesmo que nós não entendamos completamente os acontecimentos da nossa vida, saibamos que Deus está cuidando de nós. O importante é que aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco, estarmos nas mãos de Deus, estarmos no amor. Então, para encerrar esse texto tão bonito, que o tempo vai se avançando, nós somos criados para a imortalidade, não para a morte. Nós estamos seguros em Deus, nós não estamos abandonados. Se nós sofremos, ainda assim nós não somos condenados, mas o sofrimento quer nos levar a Deus, nos purificar. A recompensa que vem de Deus é eterna, é gloriosa. Confiemos no Senhor. A morte não é o fim. E Deus tem reservado um céu de vitória e de justiça, de alegria eterna para nós. Que palavra maravilhosa, que alegre o nosso dia, alegre a nossa terça-feira, que seja um dia cheio de alegria. Muito bem, meus queridos, vocês que me acompanham pela Rádio Rainha da Paz, continuem conectados conosco. Deus abençoe vocês. Abençoe também vocês que me seguem pelas redes sociais. Não esqueçam de curtir o material, compartilhar para aqueles que precisam saborear essa alegria que brota dessa palavra de hoje. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.